Olá, galera. Hoje nós iremos apresentar o artigo Efeitos do exercício físico sobre o risco cardiovascular e qualidade de vida em idosos hipertensos. O grupo é composto por mim, Ana Teófila, Carolina Miranda, Jéssica Caroline, Matheus Nascimento, Isana Alves, Ivonara Moura e Rodrigo Pereira. O artigo ele foi produzido pelos autores e autoras Andressa do Nascimento, Tiago Santos da Silva, Carlos Queiroz do Nascimento, Emília Maria, Eduardo Seixas, Tássia Morgana de Moraes, Carolina Santos Mello e João Araújo Barros. Foi produzido pelo Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal de Alagoas, a Escola de Enfermagem e Farmácia da mesma universidade e pelo Instituto Federal de Alagoas, o campus de Estatuba. Bom, passa também, por favor, Matheus. A pesquisa ela trata do envelhecimento, que é um processo composto por múltiplos fatores e ele é influenciado por diversos aspectos psicológicos, sociais, biológicos e funcionais, e que diminuem a capacidade física com o tempo e comprometem o desempenho das atividades do dia a dia. O surgimento dessas doenças parece estar associado também ao comprometimento gradativo da capacidade funcional, da perda da qualidade de vida. E a hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica de incidência no Brasil e no mundo, e é considerado o principal fator de risco para essas doenças cardiovasculares. Então, a prática de atividade física, ela contribui com as ações tanto da promoção de saúde, da melhora da qualidade de vida, e auxilia nesse controle da pressão arterial. E também ela vem sendo preconizada como grande aliado para essas pessoas idosas. Assim, as pessoas ativas, ela tem 30% menos chance de desenvolver essas doenças crônicas do que as pessoas que são sedentárias. Passa também, por favor, Matheus. Então, essa pesquisa ela faz parte do projeto Estado Nutricional, Capacidade Funcional e Risco Cardiovascular em idosos inseridos em programa de extensão universitária. Ela é uma pesquisa longitudinal e experimental. Foram feitas durante 16 semanas, houve uma análise antes e após esse processo. Passa por favor, Matheus. Os métodos. O total de idosos cadastrados nesse período foram de 138, não hipertensos, números foram 78, e hipertensos foram 60. Excluídos pelos critérios de exclusão foram 6, apresentaram critérios de inclusão 54, aceitaram participar das pesquisas 54, não concluíram critérios de intervenção 6, concluíram o protocolo de intervenção. Em amostra final foram 48 pessoas. Então, essa pesquisa ela teve como objetivo, passa por favor, Matheus, de avaliar os efeitos a partir de um protocolo misto de exercícios físicos sobre o risco cardiovascular, a qualidade de vida relacionada à saúde e a presença desses sintomas depressivos nos idosos hipertensos. Olá, eu me chamo Carolina Miranda e vou falar agora sobre os instrumentos e os procedimentos de coleta dessa pesquisa. Bom, o protocolo dessa pesquisa foi baseado nas variáveis sociodemográficas, características clínicas, laboratoriais e antropométricas. Foram avaliadas a capacidade funcional, qualidade de vida relacionada à saúde e a presença de sintomas depressivos. Os materiais utilizados para a coleta foram um aparelho digital para medir a pressão arterial e foram adotados padrões da primeira diretriz brasileira de prevenção cardiovascular. Também foi utilizada uma balança do tipo digital para avaliar a massa corporal, devidamente calibrada, com capacidade de 200 kg e precisão de 100 gramas. Os participantes eles foram pesados, sem sapatos e sem acessórios, mantendo-se em posição
ortoestática, que é em pé, na posição ereta, com os pés afastados na largura do quadril, com o peso dividido em ambos os pés no plano Frankfurt. E ombros descontraídos e braços soltos lateralmente durante a leitura da massa corporal. A estatura ela foi estimada pela medida da altura do joelho, de acordo com Chamberlain e colaboradores, com paquímetro antropométrico, com sensibilidade de 1 milímetro e capacidade máxima de 90 centímetros. Os indivíduos eles foram mantidos sentados com o joelho flexionado, formando um ângulo de 90 graus. Já o índice de massa corporal, o IMC, ele foi calculado pela divisão da massa corporal em quilogramas, pela estatura ao quadrado em metros, e foi adotado o critério de Lipschitz para a classificação. Já a circunferência da cintura foi medida com fita métrica inelástica de fibra de vidro, com escala de 0,1 milímetro e capacidade máxima de 2 metros, seguindo o protocolo de Martins e Lopes, e foi considerado os pontos de corte estabelecidos nas diretrizes brasileiras de obesidade. Bom, esses participantes tiveram seu sangue coletado com um mínimo de 8 horas de jejum para análise do perfil lipídico. Esse sangue ele foi analisado no laboratório de análise do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes e foi utilizado o equipamento de automoção. O colesterol total, a lipoproteína de alta densidade e os triglicerídeos, eles foram medidos por colorimetria enzimática. Já a lipoproteína de baixa densidade foi calculada pela fórmula de Fred Wise e colaboradores. Foram adotados valores das diretrizes brasileiras sobre dislipidemias e prevenção à arteriosclerose. O risco absoluto para desenvolver eventos cardiovasculares em 10 anos foi realizado pelo score de risco global e os indivíduos classificados em 3 grupos de risco de acordo com a diretriz brasileira de prevenção cardiovascular. A qualidade de vida relacionada à saúde foi avaliada através de um questionário Short Form 36 e a presença de sintomas depressivos foi verificada pela escala de depressão geriátrica. Protocolo do exercício. Por meio de pesquisadores, foi criado um protocolo misto de exercícios funcionais em circuito e corrida, de forma que trabalhassem a flexibilidade, a força muscular, o equilíbrio e a coordenação e a resistência cardiorrespiratória do indivíduo. Esse protocolo ele foi realizado em 16 semanas, com frequência de 2 vezes na semana, totalizando 32 sessões. O circuito ele foi composto de 10 estações de exercícios específicos, né, que entre eles 4 desses exercícios trabalhavam a força muscular, 2 a flexibilidade, 2 o equilíbrio e 2 a resistência. Cada estação acontecia dentro de 30 segundos e cada final de rodada é onde aconteciam os descansos, né, os intervalos para o descanso, que era num período de 3 minutos. O circuito ele teve a intensidade de exercícios foi avaliada através da percepção subjetiva do esforço, a escala de Borg, modificada por forças, em uma escala de 0 a 10, onde o valor máximo, 10, foi considerado o maior esforço físico realizado, e o valor mínimo, 0, foi considerada a condição de repouso absoluto, com a escala de Borg afixada em cada estação de exercícios. Os indivíduos foram orientados a permanecer em uma intensidade moderada, de 5 ou 6 na escala de Borg, o que corresponde a 55 a 85% da frequência cardíaca máxima. Previamente, eles foram familiarizados em relação à mecânica e à execução correta do exercício. Também, antes da aplicação do protocolo, foi aferida a pressão desses indivíduos e aqueles que apresentaram a pressão arterial sistólica maior ou igual a 160
e a diastólica igual ou maior a 100, não participaram do protocolo até que esse valor se normalizasse. Vale ressaltar que o valor normal da sistólica é entre 20 e 40 milímetros de mercúrio, e a diastólica entre 80 e 90. É importante também salientar que eles não aconteceu nenhum tipo de intervenção nutricional antes da aplicação do protocolo, nem durante. Pode pular, Matheus, por favor. Bom, a análise estatística. Para a análise estatística, utilizou o programa estatístico do pacote estatístico de ciências sociais. O nome desse programa está em inglês, eu traduzi para ficar mais fácil o entendimento, na versão 20.0. Foram realizados testes paramétricos e não paramétricos, considerando a distribuição das variáveis analisadas por meio de testes Shapiro-Wilk. As diferenças entre as medidas foram calculadas pelo teste T pareado de Student para variáveis paramétricas e teste de Wilkes para variáveis não paramétricas. Os resultados foram expressos como média ou mediana mais ou menos desvio padrão ou intervalo interquartil, e foi considerado significativos quando P menor que 0,050. E a análise de diferença de frequência antes e depois foi realizada por meio de teste McManor. Aspectos éticos. O projeto seguiu os padrões exigidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFA. O grupo estudado apresentou média de idade de aproximadamente 66 anos, sendo 54,2% do sexo feminino. Observou-se maior frequência de idosos com renda familiar maior ou igual a um salário mínimo, 70,8%, e tempo de estudo superior a 9 anos, 54,2%. Todos faziam uso de medicamentos antidepressivos. Quanto à presença de fatores de risco cardiovasculares, observou-se maior frequência de dislipidemia, 58,3%, e de sedentarismo, 45,8%, entre os participantes do estudo. Pode passar. Em relação ao perfil lipídico, houve redução dos valores médios de colesterol total e LDL colesterol, e aumento dos valores da mediana do HDL, quando comparado os momentos pré e pós realização do protocolo de atividade física, marcado em verde na tabela 2. Podemos encerrar. Não foram observadas modificações nos valores médios de triglicerídeos, PAS, PED e FC, como podemos ver marcado em azul na tabela. Avaliando os dados antropométricas, não foram observadas reduções da massa corporal total, IMC e CC, antes e após o período da realização dos exercícios, marcado em amarelo. No início da pesquisa, 70,8% dos indivíduos foram classificados com alto risco para o desenvolvimento de evento cardiovascular para os próximos 10 anos versus 50% ao término. O percentual do RCV e a pontuação do ERG apresentaram reduções significativas após o protocolo de exercícios físicos, marcado em vermelho. Pode passar. Inicialmente, 25% da amostra apresentaram sintomas depressivos, enquanto ao término essa frequência reduziu para 4,2%. A mediana da pontuação atribuída ao GDS reduziu de 3,63 pontos, mais ou menos 1,75 IQ, para 1,5 pontos, mais ou menos 1,75 IQ. Observaram-se melhoras significativas nos seguintes domínios do SF36: aspectos físicos, estado geral de saúde e vitalidade, marcado em rosa na tabela 3. Este artigo tem como principal objetivo avaliar o estudo de exercício sobre o risco cardiovascular, analisando a de vida e a presença de sintomas depressivos em idosos e hipertensos,
fortalecendo o papel da prática de atividade física, um fator primordial, a prevenção de eventos cardiovasculares, sendo considerada uma intervenção não farmacológica eficaz, a redução do colesterol total e LDL-C, aumentando o HDL e melhorando a qualidade de vida. Os resultados observados, a prática de exercício regular proporciona efeitos para o estilo de vida ativo, manutenção da capacidade funcional e autonomia física, minimizando a degeneração provocada pelo processo de envelhecimento, com a melhoria geral na saúde e qualidade de vida da população. Sendo sujeitos desse estudo, pessoas hipertensas com risco para eventos cardiovasculares, é natural que no caso é muito natural na população em geral. A maior parte dos praticantes dessa pesquisa foram mulheres, com predomínio do sexo feminino de 64,35% e a média de idade de 5,5 anos, 10,3 anos, corroborando com o processo de feminilização do envelhecimento. A representação feminina, ela é resultado da maior expectativa de vida entre as mulheres, que em média vivem 8 anos a mais que os homens. Na população estudada, houve uma maior frequência de dislipidemia e a grande parte relatou não praticar atividade física de lazer. Fatores do aumento que somados aumentam o risco de desenvolver doenças crônicas, incluindo a hipertensão. Estudos semelhantes são o sedentarismo e a dislipidemia consistem em falta de frequência na população idosa. No caso, falta de atividade frequente da população idosa. No início dessa pesquisa, indicou que mais de 2/3 dos idosos foram classificados com risco para o desenvolvimento do evento cardiovascular nos próximos 3 anos. Ao termo do protocolo misto de exercício físico, muitos daqueles que se encontraram com alto risco classificaram-se como risco moderado, ou seja, houve uma diminuição dos fatores de riscos. Interfere que esse estudo o resultado ele pode estar para a redução dos fatores de risco e melhorando o perfil lipídico. O estudo realizado com o objetivo de avaliar o impacto do exercício físico sobre o perfil lipídico em pessoas idosas, após 8 semanas, observou melhora significativa nos níveis de CT, LDL, HDL, TG no final do programa. Pesquisas relatam os efeitos benéficos do exercício físico regular, incluindo modificações no metabolismo lipídico e hipopotêmico, observando-se o aumento de HDL e a diminuição da composição do colesterol total, LDL circulante, associando atividade enzimática. Tais modificações parecem estar associadas ao aumento da cinética do LDL-C na circulação, o que prolonga o período do LDL, no caso, que prolonga esse período que ele permanece numa forma de vida. Portanto, os indivíduos fisicamente ativos apresentam níveis sericos mais baixos de CT, TG e LDL, e de concentrações mais elevadas de HDL em relação aos inativos. Ações séricas de HDL são atribuídas à diminuição de sua degradação no fígado e aumentando sua síntese.
incluindo o protocolo misto de exercício físico de intensidade moderada, e a realização é realizado durante 12 semanas e constitui como alternativa viável e eficaz para reduzir o risco e o desenvolvimento de eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos, além de favorecer o QVRS e a redução de sintomas depressivos nessa população, promovendo ganhos da saúde, tais como dos riscos de sarcopenia, incrementação da força muscular e densidade óssea, melhora do equilíbrio, diminuição da pressão arterial, desenvolvimento de aspectos psicológicos e sociais, melhora a autoestima, diminui estresse, melhora a função cognitiva e da socialização, além de prevenir quedas. Recomenda-se um programa prolongado de exercício associado a um acompanhamento nutricional.